81. As mudanças fisiológicas femininas na adolescência são crescimento dos seios, crescimento dos pelos pubianos, crescimento corporal e menarca, pelos axilares, aumento na produção das glândulas sebáceas e sudoríparas, o que pode causar acne. No final da puberdade, se caracteriza pelo amadurecimento gonadal e o fim do crescimento esquelético, o que ocorre em torno dos 18 anos de idade. Já o final da adolescência não é tão claramente demarcado, porque está interrelacionado com fatores socioculturais. E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, adolescente é o indivíduo que tem idade entre 12 e 18 anos de idade. Segundo Osório, 1992, para o indivíduo finalizar a adolescência, ele deve preencher as seguintes condições: estabelecimento de uma identidade sexual, possibilidade de estabelecer relações afetivas estáveis, capacidade de assumir compromissos profissionais, manter-se independência econômica, aquisição de um sistema de valores pessoais, relação de reciprocidade com a geração precedente, sobretudo com os pais. Em termos etários, isso ocorreria por volta dos 25 anos na classe média dos grandes centros brasileiros, com variações para mais ou para menos de acordo com as condições socioeconômicas da família do adolescente. Levante informações por meios tradicionais ou eletrônicos sobre a universalização do início da puberdade para todos os povos. Cabe destacar que, segundo Osório, 1992, em condições de normalidade física, a puberdade tem seu início cronológico coincidente em todos os povos e latitudes, com raríssimas exceções, como, por exemplo, os pigmeus, que são púberes aos 8 anos de idade e cuja expectativa de vida também é bem menor do que no restante da espécie humana. Analise a seguinte situação: Maria completou 11 anos de idade há 3 meses e Maria acaba de menstruar pela primeira vez. Sua mãe está preocupada, visto que além do início da menstruação, Maria vem apresentando outras mudanças corporais, aumento dos seios, aparecimento de pelos pubianos. A mãe acredita que a Maria está atravessando a puberdade precocemente, pois em si mesma só observou mudanças corporais semelhantes às da filha no final dos seus 13 anos de idade. Página 83. Desenvolvimento cognitivo do adolescente de 12 a 18 anos. O desenvolvimento cognitivo do final da infância, a fase adolescente, se caracteriza pelas seguintes mudanças de esquemas conceituais, operações mentais referentes a objetos e situações concretas para a formação de esquemas conceituais abstratos, amor, fantasia, justiça, realizando com eles operações mentais formais, o abstrato sem a necessidade do concreto. Segundo Jean Piaget, 1967, o indivíduo a partir dos 12 anos de idade desenvolve as operações formais. Para Piaget, o adolescente é o indivíduo que constrói sistemas e teorias, liga soluções de problemas por meio de teorias gerais, dos quais se destaca a princípio, tem facilidade de elaborar teorias abstratas que transformam o mundo em um ponto ou em outro. Nesse período, o pensamento é formal, hipotético e dedutivo, isto é, o indivíduo é capaz de deduzir as conclusões de puras hipóteses e não somente por meio de observação real. Envolve uma dificuldade e um trabalho mental muito maiores que o pensamento operacional. Com exemplo de aplicação, o adolescente ele é capaz de levantar hipóteses e deduções em nível puramente abstrato. Isso se inicia nessa fase e vai acompanhá-lo na vida adulta. Lançamos um desafio a você. Tente resolver o enigma a seguir. Em uma de suas provas, para verificar em que período do desenvolvimento cognitivo se encontra uma criança, Piaget propôs a seguinte questão. Há 3 meninas, a Edith, a Susana e a Lili. A Edith e a Susana e a Lili, elas estão diferentes pela cor de seus cabelos. Os cabelos da Edith são mais claros que os de Susana e, ao mesmo tempo, mais escuros que os de Lili. Qual das 3 tem os cabelos mais escuros, hein? É necessário um pequeno raciocínio que não é imediato, mesmo para o adulto, para achar a resposta. A fim de se chegar à solução dessa questão, é preciso, entre outros, que o adolescente possa fazer uma discussão
interiorizada, e ela marca o início de outro tipo de reflexão que até então não era possível. Após os 11 e 12 anos de idade, as operações lógicas começam a ser transportadas do plano de manipulação concreta para os da ideia, sem o apoio da percepção, da experiência, nem mesmo da crença. Assim, o adolescente é capaz de lidar com conceitos como liberdade e justiça. Logo, o marco das operações formais é a libertação do pensamento. As operações formais fornecem ao pensamento um novo poder, que é o de construir a seu modo as reflexões e teorias, ou seja, a libertação do pensamento. Daí pode-se entender porque os adolescentes gostam tanto de elucubrar, devanear, são capazes de passar horas pensando. O egocentrismo intelectual do adolescente manifesta-se pela crença na onipotência da reflexão, como se o mundo devesse submeter-se aos sistemas e não a estes a realidade. O equilíbrio é atingido quando a reflexão compreende que sua função não é contradizer, mas se adiantar e interpretar a experiência. Essa nova capacidade de pensamento traz implicações para o desenvolvimento da personalidade e as suas relações sociais. De acordo com Piaget, 1967, a personalidade começa a se formar no fim da infância, de 8 a 12 anos de idade, com uma organização autônoma das regras, dos valores e afirmação da vontade. Esses aspectos subordinando-se em um sistema único e pessoal e vai exteriorizar-se na construção de um projeto de vida. Para Grife Moreno, 2001, há 3 fases na adolescência. Adolescência inicial, 11 a 13 anos de idade, adolescência propriamente dita ou média, 12 a 13 anos a 16 anos de idade, e adolescência final ou alta adolescência, 16 a 18 anos de idade. Os sistemas ou planos de vida dos adolescentes são cheios de sentimentos generosos, de projetos altruístas ou de fervor místico e de inquietade, megalomania e egocentrismo. Lembre-se dos grandes movimentos sociais. Todos têm os adolescentes como atores, como o movimento estudantil, as diretas já, os caras pintadas, entre outros. Muitas vezes, o adolescente pretende inserir-se na sociedade dos adultos por meio de projetos, de programas de vida, de sistemas frequentemente teóricos. A verdadeira adaptação à sociedade vai se fazer automaticamente quando o adolescente de reformador transformar-se em realizador. Piaget, 1967, página 69. Vamos analisar então o seguinte argumento de Guilherme, de 14 anos de idade, à luz da teoria pigetiana. Eu tenho certeza de que com minhas ideias serei eleito. Devo ser o mais votado para presidente do meu país. E acredito que com o passar do tempo, após executar todos os meus planos, com certeza haverá no futuro uma estátua minha numa das principais praças da capital de meu país. Guilherme pensa dessa forma porque nessa fase, como muitos outros adolescentes, ele apresenta capacidade para criticar o sistema social, propor novos códigos de conduta, discutir valores morais e construir os seus próprios valores em função da autonomia no pensamento recentemente conquistada. Nesse sentido, o estágio operatório formal se caracteriza, entre outros, pela consecução de um sistema pessoal, um programa de vida. Nele está presente também a construção de hipóteses, gosto pela discussão, apresentação de conceitos espaciais, além do tangível finito. O adolescente, consciente do seu próprio pensar, reflete sobre o seu pensar, oferece justificações lógicas, busca identidade e autonomia. Além disso, atinge sua forma final de equilíbrio, podendo compreender doutrinas filosóficas ou teorias científicas. Página 84.